Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Sim. Aleluia! Esse é o dia que o Senhor fez. E a gente está alegre de estar aqui, celebrando a Ele, amém? Amém? Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Sabe, queridos, eu estava mesmo a pensar que pedindo ao Espírito Santo sabedoria do que ia trazer aqui. E me veio muito no coração um novo modo de vida que nós temos em Cristo. Porque, irmãos, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos agora um novo modo de vida. Não é mais da forma que a gente quer viver, mas a gente vive da forma em que a palavra diz para nós vivermos. Amém? Então, o entregar a nossa vida para Cristo é entregar a nossa vida por completo. Deus, Ele quer nós inteiros para Ele. Não quer nenhuma área que nós sejamos, em nenhuma área da nossa vida que a gente esqueça, essa parte aqui, essa área aqui, deixa que eu vou ficar vivendo do meu jeito, você é assim, eu sou assim, eu nasci assim. Queridos, nós não somos chamados para viver dessa forma, não. Deus, Ele tem um plano para mim e para você. Algo que você vai viver, um chamado dentro de você, algo que arde no seu coração. Talvez você não tenha descoberto ainda. Talvez você não saiba aquilo que Deus chamou para fazer. Mas sabe, queridos, pode deixar, muito obrigado. Mas sabe, queridos, Ele tem sim um plano dentro de você. E para nós alcançarmos esse plano, alcançarmos esse chamado, alcançarmos aonde Deus quer que a gente esteja, Deus quer que a gente esteja, sabe, queridos, há um processo que nós precisamos fazer de renovação da nossa mente. Romanos 12:2 fala sobre isso, para nós não nos conformarmos com esse mundo. Porque o mundo, ele muda toda hora. Toda hora a cultura muda, o que é certo vai mudando ao longo do tempo, o que é errado muda ao longo do tempo, mas a palavra de Deus não muda. E a renovação da nossa mente não é com a cultura do mundo. A palavra não diz assim, fiquem renovados com a cultura do mundo. Tudo aquilo que tiver de atualidade, vocês pensem naquilo, vocês sejam dessa forma. Não, a palavra diz para nós renovarmos através da palavra. E a palavra, ela não muda, a palavra de Deus não muda. A gente já aprendeu aqui, quando a gente aprendeu sobre o caráter de Deus, que Deus, ele é sempre o mesmo, ele não muda. Amém? E se ele não muda, a sua palavra também não pode mudar. Os princípios que ele estabeleceu não pode mudar. Então a Bíblia diz para renovar, para não nos conformarmos com o padrão do mundo. O padrão do mundo vai mudando. O que é certo hoje, amanhã é errado. Mas a palavra, o que era certo ontem, continua certo hoje, vai ser certo amanhã. Os princípios não vão mudar. Então a gente renova a nossa mente através da palavra. Para quê? Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém, queridos? Então renovando através da palavra. Quanto mais conhecimento, quanto mais de Deus eu busco, quanto mais eu quero conhecer Deus, mais eu vou transformando a minha mente para que eu possa me transformar. E aquilo que está dentro de mim, que é um espírito recriado, ligado em Deus, um espírito que agora é vivificado, justificado, isso que está dentro de mim, ele começa a vir para fora. E aí a gente começa a gerar o fruto que está escrito lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. A partir do momento que nós renovamos a nossa mente, nós começamos a transformar a nossa vida por inteiro. Porque a palavra tem esse poder para nos transformar. E o fruto, ele é gerado através por essa forma. Quando nós estamos ligados com o Senhor. E aí, é como você tem muitas vezes às vezes tem uma xícara de café preto na pia, e aí você começa a derramar água limpa. Aquela água limpa, ela joga, vai tirando toda aquela água suja, até que a água que está dentro da xícara fica totalmente clara, fica totalmente limpa, não é? É assim que funciona a palavra. Quando nós chegamos em Cristo, quando a gente vem do mundo sem Cristo, nós estamos ali com a nossa vida ainda cheia de coisas erradas, tudo aquilo que era o padrão do mundo está na nossa vida. Mas conforme a gente vai recebendo a palavra, isso que é sujeira, tudo que é ruim, vai saindo para fora. Então toda a raiva, toda a inimizade, todo o ódio vai saindo para fora. E o amor, o perdão vai entrando. Tudo aquilo que é errado, que pensava
pensava coisas do mundo, pensava coisas carnais, só pensava em si mesmo, começa a sair e começa a entrar aquilo que a palavra diz para nós sermos. Amém, queridos? Então, o nosso novo modo de vida, a partir de que chegamos a Cristo, é o que a palavra nos diz. Não é viver da forma que eu quero. Eu estou salvo, agora já está garantido, agora eu vou viver minha vida, e aí quando eu morrer ou for arrebatado, está tudo certo. Não, queridos. Tem um modo de vida, e sabe por quê? Porque isso é bom para a nossa vida. Deus, Ele colocou seus princípios, colocou coisas para a gente seguir, que são o benefício para a nossa vida. Porque Ele sabe o que é bom para mim e para você. E se a gente cumprir esses princípios, se a gente seguir a palavra, o benefício vai ser também para a nossa vida e para a vida do nosso irmão. Nós vamos viver algo extraordinário no Senhor, porque muitas pessoas que são aqui no livro do Kenneth Hagin, ele nomeia como crentes carnais, são pessoas que conheceram a Cristo, receberam Jesus, mas vivem conforme querem. Essas pessoas, queridos, elas não vão viver o chamado que Deus tem para elas, não vão viver tudo aquilo que Deus tem para elas, vão viver uma vida muito limitada, porque elas não estão deixando a sua vida ser guiadas pelo Espírito, não estão sendo guiadas pela palavra, a sua base, o seu aio, aquilo que dá um norte para a sua vida não é a palavra, mas sim aquilo que acha por si mesmo, aquilo que da sua própria vontade. E sabe, queridos, nós não somos chamados para viver assim. Diga, eu não vou viver assim. Eu vivo segundo a palavra. Amém. Gálatas 2,19 nos diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, veja aqui, agora não sou mais eu quem vivo, e aí as pessoas elas fazem uma poesia nisso, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas na hora de viver, Cristo às vezes não está vivendo conforme a palavra diz, não está vivendo conforme seria o caráter de Cristo. Sabe, irmãos, quando a gente diz que Cristo vive em mim, significa que as minhas atitudes vão refletir a Cristo. Aonde eu estou, não é apenas na igreja, porque é muito mais fácil ser crente aqui na igreja, mas lá fora, lá no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que esteja, lá a gente tem que refletir a Cristo também, querido. Nas nossas atitudes, como nós agimos, como nós enfrentamos a situação. Quando há uma oportunidade, às vezes, tirar uma vantagem fazendo uma coisinha errada, a gente não faz porque a gente segue o princípio da palavra. Então é isso que a gente reflete Cristo. Quando a gente diz, Cristo vive em mim, agora então quer dizer que o que eu acho fica de lado, fica em segundo plano. Primeiro o que a palavra diz. E se o que eu acho está errado de acordo com a palavra, então eu abro mão disso. E eu começo a querer buscar as coisas do alto, buscar as coisas do reino de Deus. Que Jesus Cristo falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, nossa vida, a partir desse momento, é viver para Cristo, inteiramente para Ele. Por quê? Porque isso é bom para nós. Isso é bom para a nossa vida, queridos. Tudo que nós fazemos com amor, olhando para Cristo, olhando para o alvo, trabalhando para o reino, e estamos nós estamos acumulando um galardão que é eterno, querido. É um tesouro que é eterno. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender a eternidade, porque a gente está limitado nesse espaço e tempo. Então a gente está muito limitado, às vezes, com a questão do tempo. Mas a eternidade, queridos, é algo que não tem fim e nem começo. Simplesmente é. Deus, Ele não tem fim nem começo, Ele é. Ele não está limitado ao nosso tempo. E esse conceito, às vezes, se a gente ficar parando para pensar, às vezes é muito para a nossa cabeça, a gente não consegue entender. Como assim não existe tempo? Como assim não existe começo? Como que nasceu Deus? Mas sabe, Ele é. Ele não está limitado ao tempo. E a eternidade que nós vamos viver em Cristo já começou agora. Por quê? Porque a gente está hoje plantando o que nós vamos viver eternamente.
E tudo isso que nós dedicamos à palavra de Deus, nos dedicamos a servir na igreja, nos dedicamos a servir os irmãos, tudo aquilo que nós dedicamos a fazer com amor ao reino de Deus, nós estamos acumulando um galardão que é eterno, um tesouro que é eterno, queridos. E muitas vezes as pessoas estão trocando esse tesouro eterno por um tesouro temporário, por algo que é temporário, por algo que às vezes acumula muito dinheiro, muita riqueza, não vive aquilo, não usufrui daquilo, morre e fica para os filhos brigar pela herança. Mas sabe, queridos, nós somos chamados para viver algo almejando o alvo, olhando para Cristo, viver aquilo que Ele tem para nós, porque Ele tem sim um chamado para mim e para você. E o que tem na sua vida é importante para a vida do seu irmão, e o que tem na vida do seu irmão é importante para a sua vida, porque nós somos um corpo, e não há um membro do corpo que seja mais importante que o outro. O que você prefere, perder um braço ou perder uma perna? Os dois são importantes. Os dois são, você não abre mão. O corpo de Cristo é da mesma forma. Não há um membro que seja mais importante que o outro, são funções diferentes. Não é quem prega, quem toca, quem limpa a igreja, quem dá aula nas crianças, que tem às vezes um galardão diferente. Não, o galardão é de acordo com o que nós fazemos a vontade de Deus na terra. Se o chamado de Deus é para que nós servimos no diaconato a vida inteira, a gente vai dar o nosso melhor, vai ser o melhor diácono, porque o nosso galardão vai estar naquilo. Mas se a gente sair daquela posição de que Deus nos chamou para tentar servir em outro ministério, nós não vamos estar acumulando, nós não vamos estar tendo esse tesouro no céu, porque nós estamos fazendo segundo a nossa própria vontade. Não é por amor a Deus, porque quando a gente tem o amor a Deus, a gente está a fazer por amor a Ele, não importa o que a gente está a servir. A gente só quer servir, não é? A gente só quer estar, olha, não importa para que seja, se precisar limpar a igreja, se precisar pintar, se precisar fazer isso ou aquilo, eu estou aqui para servir. Isso é um coração ligado em Cristo, que ama a Deus, que não está buscando apenas satisfazer o seu próprio ego, que não está apenas buscando a si mesmo, mas está buscando a Cristo. E sabe, também não tem nada de errado em, se você tem algo no coração, se é o teu chamado, você almejar, estar numa posição de pastoreio, numa posição de evangelista, uma posição de ministro. Se Deus tem chamado para você, a palavra diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, não tem também nada de errado, a pessoa às vezes ter o desejo, um dia eu me vejo lá ministrando a palavra, não tem nada de errado, querido, se Deus te chamou para estar aqui. E sabe, Ele coloca no nosso coração. Ele coloca no nosso coração. E quando a gente se submete à palavra, nós vamos viver o nosso chamado. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Quando nós nos submetemos àquilo que Ele tem para nós. Porque quando nós nos submetemos, irmãos, se a gente se submete à palavra, a gente se submete à autoridade. Então a gente vai falar assim, vai falar para o pastor ou para o líder que seja, falar, olha, eu posso fazer o que precisar, eu quero servir. E aí, às vezes, o líder precisa que você sirva numa posição que às vezes está faltando, e não é aquilo que é o seu chamado para hoje, não é aquilo que você tem, que você se vê fazendo. Mas quando a gente se submete ao pastor da igreja, quando a gente se submete à liderança, a gente está se submetendo ao próprio Deus, porque nós cremos que essas pessoas que estão nessas posições de autoridades, elas estão buscando em Deus tudo que vão fazer dentro da igreja. Amém. Os líderes dessa igreja, o pastor, todos aqui buscam em oração, buscam do Espírito direção em tudo que nós vamos fazer na igreja. Cada pessoa, onde vai colocar, o que vamos fazer aqui é buscado do Espírito. E se nós estamos em submissão à autoridade humana, nós estamos nos submetendo a Deus. E às vezes nós vamos servir em algo que não é aquilo que nós... eu me vi fazendo tal coisa, mas a gente está hoje por amor, servindo aonde Deus nos chamou. Amém, querido? Então, nem era o que eu ia falar hoje, mas, queridos, Deus, Ele tem um chamado para nós, e se nós nos submetermos, nós vamos viver esse chamado, porque é preparação, irmão. O tempo de preparação não é tempo perdido. O tempo que a gente está estudando a palavra, que estamos nos consagrando, estamos orando, estamos lendo, estamos servindo na igreja,
É tempo de preparação para que a gente, quando chegar onde Deus precisa, onde Deus tem um chamado para nós, uma posição que Ele colocou dentro de nós para nós fazermos, nós estaremos preparados. Porque você imagina alguém que é novo na fé, está preparado para assumir uma posição de liderança dentro da igreja? Não, porque ela não vai saber lidar com as situações, não vai ter a palavra, não vai ter aquela casca suficiente. E assim como uma criança, você pega uma criança e você não dá um carro na mão dela para ela dirigir e sair na autoestrada, você não vai fazer isso porque vai dar um dano para a criança, não é? E às vezes até outras pessoas, porque ela não tem a maturidade suficiente para dirigir. Então é necessário que haja o tempo de maturidade, depois que que venha a aprender, que vá fazer as aulas, que vá tirar a carta de condução, vai fazer o teste, então vai dizer assim, essa pessoa agora está habilitada a dirigir. E é assim no reino de Deus. Quando nós viemos para o reino de Deus, nós somos como crianças. Nós precisamos aprender, consumir mais a palavra, crescer e ser maduros na fé. E quanto mais maturidade, mais a gente está pronto para fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmão, você tem algo na sua vida, não tem? Tem algo que arde no seu coração. Eu sei que muita gente fala aqui comigo. Tem algo que arde, que é algo que está ali e quer fazer. Se você quer fazer do melhor, irmão, sirva hoje no que você precisa fazer. O que Deus tem chamado para fazer hoje, porque você está se preparando lá na frente. E aí, quando você precisar, chegar o tempo de você estar naquele lugar, você vai estar preparado. E não vai ser vento, não vai ser chuva, não vai ser nada que vai tirar daquela posição. Porque se chegarmos numa posição de evidência sem estar primeiro preparado, qualquer ventinho derruba. Aí é muito mais custoso, muito mais difícil a pessoa voltar, porque há o dano para a própria vida e há o dano às vezes para as pessoas que estão ao redor. Amém, irmãos? Por isso que Deus fala, para que a gente possa viver para a palavra, que a gente possa crescer com maturidade, de fé em fé. E Deus, Ele não nos quer na mesma posição. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios 4. A partir do versículo... Vamos começar do 1. Aleluia. Efésios 4, no versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Então, Paulo está falando aqui, andem em amor, suportem uns aos outros em amor, que vocês possam andar dignos da vossa vocação. Você tem um chamado, você tem uma vocação no Senhor, então que a gente ande digno dessa vocação. Amém? É suportando uns aos outros em amor, é andar em unidade. A Bíblia fala muitas e muitas vezes em unidade. É necessário, queridos, que a gente esteja andando dessa forma, por quê? Porque é muito mais difícil para o diabo ele dispersar a ovelha quando elas estão juntas. Agora, a ovelha que ela sai, se afasta do rebanho, ela está muito suscetível ao predador que venha e tire ela, que na natureza, falando da natureza, o predador ele vai procurar sempre aquele animal que está longe do rebanho. E o diabo ele está dessa forma, a Bíblia diz que ele está ao derredor procurando olhando a quem possa tragar. E ele está a olhar, ele está procurando onde que ali há uma rebeliãozinha, onde a pessoa não quer se misturar. Mas eu não gosto do irmão, eu não gosto daquele ali. Mas o jeito daquele ali eu não gosto. Sabe, queridos, não é para nós vivermos dessa forma, é vivermos em unidade. Unidade é sermos um, falarmos a mesma coisa. E a gente está falando aqui de unidade no corpo. É normal haver mais afinidade, às vezes, com o irmão, que você vai ter um laço maior de amizade. Mas agora, queridos, a questão é que tem pessoas que às vezes, fulano vai, eu não vou. Mas eu vou sentar nessa ponta aqui, eu não quero sentar lá perto do irmão. Irmãos, não tem isso na igreja, não. Não existe divisão, não existe
classes, não existe classe social, não existe nada na igreja de divisão. A igreja, a gente brinca que é uma panela, mas é uma panela sem tampa. Todo mundo pode entrar. Para que todos estejamos juntos, querido. É importante para a sua vida, é importante para a minha vida. Porque, irmãos, uma palavra que o nosso irmão tem, que pode nos dizer, inspirado pelo Espírito, às vezes muda a nossa vida. Dentro de cada um de vocês, cada um de nós, há um poder extraordinário do Espírito Santo que pode mudar a vida de alguém. Pode, às vezes, a pessoa está lá passando uma situação difícil e você olha e tem uma inspiração do Espírito e fala algo para aquela pessoa e aquilo fala, é verdade, vou pegar junto nessa palavra e a pessoa avança com aquilo e vence aquela situação. Irmãos, viver em unidade é bom para a nossa vida. E há pessoas que, eu já fui assim, de ser mais reservado, de não querer me misturar muito. Mas sabe, essa palavra veio e primeiro me confrontou. Eu entendi que eu precisava estar junto com as pessoas, porque não que eu não gostasse das pessoas ou que eu tivesse timidez. Eu sempre era um pouco mais reservado. Mas eu entendi que eu precisava estar junto com as pessoas. Que eu não era... Porque eu tive, por muito tempo, um pensamento que eu precisava ser independente de todo mundo. Que eu tenho que ser autossuficiente. Não posso depender de ninguém. Mas, queridos, isso não existe, porque nós primeiro dependemos de Deus. Então a gente já não é autossuficiente. E a Bíblia fala que é para nós andarmos em unidade. E se eu ando em unidade, é eu me doar pelo outro e o outro se doar por mim. Ontem aqui, muitos homens foram ajudar a mudança do Tiago. Quem estava lá ontem? Diga, Teve o pessoal também lá de Oliveira do Hospital que foi ajudar. Queridos, isso é andar em unidade. É ver que às vezes um irmão precisa fazer uma mudança, buscar uma coisa lá. Você sai da sua casa e vai lá ajudar a pessoa. Se doar, andar em unidade. É isso que a palavra fala aqui. Amém? E aí no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer, subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos parar aqui. Então, veja que Jesus Cristo, ele que desceu lá no inferno e tirou o cativo o cativeiro, todos que estavam no seio de Abraão, ele tirou de lá. E sabe, irmãos, ele é que concedeu os dons aos homens. Jesus Cristo, ele aqui na terra, ele andava com a plenitude do poder do Espírito Santo. Ele tinha os dons ministeriais que a gente acabou de ler. O pastor, apóstolo, evangelista, mestre, profeta, ele andava nesses dons aqui. E quando ele subiu para o céu, esses dons que estavam na plenitude na vida de Cristo, veio para a igreja. Então esses dons estão na igreja hoje. Há pessoas que são chamadas para pastorear. Há pessoas que são chamadas para serem apóstolos, que vão fazer projetos, que vão abrir igrejas, que vão ensinar pessoas, treinar líderes. Há pessoas que são profetas. A gente tem aqui na igreja muito esse dom fluindo de forma grandiosa. E glória a Deus por isso, porque o profeta ele vem para confirmar a palavra. Ele vem para confirmar aquilo que o Espírito Santo tem para falar com nós. Ele vem para exortar, para corrigir, para consolar. A profecia, ela tem uma razão para Deus estar falando. Então, o que é a profecia? É Deus falando através de alguém. Então, alguém fala com uma inspiração daquilo que Deus tem para alguma pessoa. E quando Deus fala, há um objetivo. Não é para expor ao ridículo, mas é para corrigir, exortar ou consolar.
É para, às vezes, tirar a pessoa que está lá caída, está com uma dificuldade muito grande, e aí vem o espírito, espírito de profecia, uma palavra de profecia, que diz algo, vai de encontro ao coração, e aquilo ali exorta a pessoa. Há também o dom do evangelista, aquele que vai lá fora, aquele que vai lá buscar as pessoas que estão necessitando lá fora, e ele traz as pessoas para dentro da igreja. Aquelas pessoas que ardem, isso todos nós, como cristãos, nós temos o chamado da reconciliação, o ministério da reconciliação. Então, ver o perdido lá fora tem que ser algo que move todos nós. Mas o evangelista tem algo a mais. O evangelista, ele olha para fora, ele quer ver, ele vê alguém, ele não pode ver uma pessoa sem Jesus, que ele já quer pregar a palavra, ele não pode ver enfermo, que ele já quer impor as mãos. Isso aí é o coração de um evangelista que arde, porque ele está procurando as pessoas lá fora. E aí, você também tem o mestre, que é quem ensina a palavra. Aquela pessoa que vai ler um versículo e vai tirar um sermão inteiro, uma pregação inteira, às vezes de um versículo, trazendo do grego e do hebraico não sei o quê, e essa pessoa traz um ensinamento em que, por conta da unção, não é apenas o conhecimento natural, mas é a unção que está sobre a vida dessa pessoa, faz com que a palavra seja ensinada de uma forma que vai ao encontro, e a igreja é edificada por conta disso. Pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre e o evangelista. Faltou algum? Falei de todos. Então, queridos, os 5 dons ministeriais que Jesus deu à igreja, para que nós possamos ser edificados. Agora, eu pergunto para você, qual é mais importante? Seria o pastor mais importante que o evangelista? Ou o apóstolo mais importante que o mestre? Queridos, todos são importantes, mas todos têm a sua área de atuação. Se cada um está no seu quadrado, cada um está cumprindo aquilo que foi chamado para fazer, a igreja cresce. A igreja vai avançar. E aí também há o ministério dos socorros, porque nem todos do corpo de Cristo foram chamados dentro desses 5 dons ministeriais, mas não significa que a pessoa é menos no reino de Deus por conta disso. Há pessoas que são chamadas para servir, a dedicar sua vida no ministério de socorros. E, queridos, isso é extraordinário. Ministério de socorros, tudo aquilo que envolve o operacional da igreja, tudo aquilo que envolve, desde seja a comunicação, iluminação, som, a organização da igreja, a limpeza, tudo isso é o ministério de socorros, e muito mais. Secretaria, tudo. Por quê? Porque é necessário que haja pessoas cuidando do ambiente, cuidando dessas coisas, para que a palavra seja pregada. Para que o ministro possa subir aqui, estar apenas concentrado em receber do Espírito para passar para a igreja. Para que o pastor tenha tempo para pastorear. Porque se o pastor estiver aqui, pastor Gui, estiver aqui na igreja, fazendo tudo isso que a gente faz, queridos, olha quanta coisa que a gente tem na igreja. Nós temos uma igreja que, por enquanto, ainda estamos nesse espaço pequeno, logo estamos indo para um muito maior. Mas, queridos, olha quantas pessoas servem na igreja. Levanta todo mundo que está servindo hoje, levanta a mão e fica de pé quem está servindo hoje. Ó, eu também estou. Olha quantas pessoas só hoje no culto estão servindo. Quantas outras pessoas que acabam o culto servem, fazendo coisas nas redes sociais, editando fotos, editando vídeo, que vai para o YouTube. Obrigado, você pode sentar. Queridos, há muitas pessoas envolvidas nisso. Cada um fazendo a sua parte. Porque quando cada um faz a sua parte, não fica pesado para ninguém. Se cada um está aqui colaborando, eu vou servir a água da melhor forma possível. Eu vou organizar as cadeiras. Eu vou cuidar. Se cada um está fazendo aquilo que foi chamado para fazer, que tem uma designação para fazer, fica muito mais fácil servir para o reino. Fica muito mais leve para todos do que se tivesse só uma pessoa. Já imaginou? O pastor Gui tiver que fazer tudo isso, trazer a palavra, cuidar de cada um, cuidar da vida de cada um, porque eu sei que ele fala com todo mundo aqui, que ele liga, ele se importa, ele ora. Se ele tivesse que fazer tudo isso, irmãos, não há ser humano que é humanamente impossível, porque às vezes a igreja está muito pequena,
ainda consegue fazer essas coisas, mas chega um momento que já não tem mais como. Por isso que nós estamos aqui para servir. E às vezes você tem um chamado de evangelista. E eu já vi muita gente falando assim: mas o meu chamado é lá para fora, eu não quero servir na igreja não, Deus me chamou lá para fora, eu tenho que ir lá para fora. Queridos, temos que primeiro aprender a servir na igreja local, para que a gente crie uma casca, para que a gente aprenda a palavra, para que a gente seja testado num ambiente de segurança. Aqueles que aprendem a pilotar o avião, eles primeiro aprendem no simulador, para que eles estão no ambiente de segurança, porque se der errado, eles não estão correndo risco. Agora, porque se a gente pegar uma pessoa que recém se converteu, não tem ainda a maturidade na fé, e ela for lá fora, e agora eu não sou mais de igreja nenhuma, eu sou de Cristo, minha igreja é em casa, e eu vou ir atrás das almas. Queridos, essa pessoa está correndo um risco muito grande para a sua vida. Por quê? Porque lá fora, ela está sem uma cobertura espiritual, está sem alguém que possa ajudá-la, alguém que possa orientar, alguém que possa corrigir. E aí ela vai lá fora, e o mundo, queridos, o diabo, ele vai querer derrubar. Porque o adversário, ele faz isso. O adversário, ele é adversário, por isso que é chamado Satanás, que significa o adversário. Ele é o nosso adversário. É contra ele que nós lutamos. Não é contra o irmão, é contra o diabo. E aí ele vai fazer de tudo para nos parar. Porque você acha que o diabo, ele olha para a gente, avançando, ele fala assim: olha, que homem de Deus. Olha, nem vou incomodar então, que ele está indo tão bem. Vou incomodar não, deixa ele está indo bem, está avançando, está fazendo a escola bíblica. Olha quantas pessoas que ele está ganhando para Jesus, que lindo. O diabo não está dessa forma não, querido. Ele está se levantando para parar a vida de cada um. É normal, porque ele vai fazer isso, mas a gente não tem medo não. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não precisa ter medo do diabo. Eu não vou fazer nada porque vai que ele se levanta contra a minha vida. Irmãos, nós não temos que ter medo do diabo, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus disse, e Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade. Então nós avançamos, a igreja ela vai avançar, e o diabo ele tem que sair. A igreja chegou nesse lugar, e o diabo teve que sair. E está saindo, e tem que sair. Em nome de Jesus, nessa cidade nós rejeitamos todo espírito do diabo que ele possa trazer para cá, para as pessoas, aprisionando em vícios, em depressão. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, porque o diabo ele trabalha, mesmo ele aprisiona as pessoas em determinados locais, para que elas vivam num ambiente onde há depressão, onde há miséria, onde há doença. E a igreja, quando a igreja ela é implantada, quando ela nasce no lugar, e ela entende o seu posicionamento em Cristo, que nós entendemos quem nós somos em Cristo. Nós entendemos a autoridade que nós temos, e nós entendemos e nós honramos a unção que nós carregamos. Porque a unção que está sobre o ministério Verbo da Vida, que estava sobre o apóstolo Bud, que está hoje sobre o apóstolo Guto, nós honramos e nós recebemos porque nós honramos essa unção. E nós entendemos que nós estamos aqui, então o diabo ele não pode ficar aqui. A gente não vai compartilhar espaço não. A gente não aceita não. Então, queridos, aonde a gente está, as obras do diabo têm que ser quebradas. A gente estava falando ontem, acho que foi lá, foi depois da mudança, a gente estava conversando, não é? Que desde que a gente chegou aqui, a gente começou a declarar coisas e mais coisas para essa cidade, e as coisas estão acontecendo. Quanta obra! Ontem, peguei trânsito essa semana aqui em Tondela, querido. Eu nunca tinha pegado trânsito aqui. Queridos, por quê? Porque a gente chegou aqui. Mas então você está se achando, isso daí é soberba. Não é soberba porque é concordar com a palavra. É concordar com a palavra. A gente está aqui servindo ao Senhor e a gente honra a Ele. E a unção, ela flui e atinge as pessoas, mesmo que sejam ímpias, mesmo que elas não creem, ela vai respingar. Por quê? Porque nós temos uma unção transbordante, querido. Aonde a gente chega, vem a prosperidade do Senhor. Porque nós entendemos quem nós somos, nós entendemos o nosso chamado. Amém, querido? E na sua vida também há esse chamado.
Na sua vida há essa unção. Quando nós honramos a unção que há nas pessoas, que há a unção no ambiente, quando nós estamos ligados, nós estamos usufruindo dela, ela corre da nossa vida. Por isso que a gente fala, não importa quem esteja aqui ministrando, não importa quem esteja aqui falando, seja inspirado no Espírito, pega do Espírito, honra a unção, e a unção vai vir para nossas vidas. Por quê? Porque se a gente desconsidera a pessoa que está aqui a falar inspirada por Deus, a gente está desconsiderando Deus. Porque não importa se a pessoa é eloquente, se fala mal, se tem algum jeito que você não gosta, não importa, querido, isso daí são coisas que são treinadas, isso daí com o tempo a pessoa vai ganhando maturidade, mas fica com a palavra, fica com aquilo que está sendo dito, porque aquilo pode mudar a sua vida. Amém, queridos? Então, Jesus Cristo, Ele enviou para a igreja os dons ministeriais, para quê? Para que a gente fosse edificado. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso eu acho muito interessante, que a igreja não é uma corrida onde é cada um por si. É uma corrida em que todos estamos juntos. É para que nós, às vezes, poder ajudar o irmão que está lá embaixo, que está para trás, você trazer ele para junto de si. Não é falar, ó, logo que você me acompanha, eu estou indo, tá? E foi. Não é dessa forma. A igreja é para que a gente andemos em unidade, para que todos cheguemos a uma unidade de fé. Então, a pessoa que chegou nova na igreja, a igreja ela tem que estar junto em unidade, para quê? Para que ajude o irmão a chegar onde a gente está. Não, eu tenho 20 anos de igreja. Então você tem que ler muita Bíblia para me alcançar. Não é dessa forma, querido. Irmão, isso daí é soberbo, isso daí é carnal. Não é Cristo, não é andar em amor. Andar em amor não importa quanto tempo você tem de igreja, você vai falar com a pessoa, ajudando ela a crescer. Ajudando ela a chegar no nível que você está. E vai ficar feliz se ela te passar em alguma área. Porque um líder, ele se alegra em ver o seu liderado avançando cada vez mais, fazendo às vezes coisas maiores. Porque a pessoa que é soberba, que anda na carne, ela vê que um liderado, vê que uma ovelha está fazendo algo, se destacando em algo, ela vai querer frear, porque eita, está passando de mim, está ficando mais conhecido, mas as pessoas... Não, isso daí é soberbo, isso daí é carnal, querido. Um crente de verdade, vê que alguém está se destacando em algo, vai ver o que precisa, às vezes, podar, corrigir, para que a pessoa vá mais rápido ainda. Amém, irmãos? Versículo 14, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com quem induzem ao erro. Mas, seguindo a vontade em amor, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, pela segunda cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, versículo 14 fala aqui, quando nós chegamos nessa unidade de fé, quando nós todos estamos numa maturidade, quanto mais maturidade nós temos, menos chance, vou corrigir, a gente não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, a pessoa que ela tem uma maturidade de fé, vem um vento ali soprando algo errado, ela já sabe, isso aqui não é para mim não. E a gente fala de vento de doutrina, da palavra, também quando a gente está dizendo de teologia, de quando as pessoas vêm com uma visão deturpada da palavra. Então a gente tem a palavra no nosso coração e às vezes a gente vê uma pregação, né? Hoje no Instagram tem muita coisa disso daí, você vai lá, tem tudo quanto é tipo de gente ministrando. Queridos, tem que ter um filtro muito grande quando a gente ouve esse tipo de ministração. Porque é um cortezinho muito rápido, que às vezes no máximo 1 minuto, que a gente vê, e aquilo ali pode fazer um estrago na nossa vida.
porque é uma palavra deturpada, uma palavra que não vai de encontro realmente à palavra de Deus, uma pessoa que tem a vida todas as vezes errada, porque muito podcast, muita coisa assim, vai pessoas que se dizem cristãos, mas tem a vida toda errada. Toda errada. E aí você vai lá ouvir uma pessoa desse tipo. Não, queridos, a gente tem que ter o cuidado para estar ouvindo palavras que venham, que sejam alinhadas com aquilo que nós cremos, com a palavra de Deus. E sabe, tem que ter, as pessoas acham que assim, estamos falando disso, você só pode ouvir porque é como se fosse clubista, né? Só porque é verbo da vida. Não tem a ver com isso, queridos, tem a ver com o teu cuidado do que está sendo pregado, porque há muita palavra, muita igreja que diz por aí que Deus mata, que Deus é aquele que se alegra, a gente tem que andar na pobreza porque Deus se alegra com isso. E, irmãos, isso daí é o cuidado que nós temos que ter, para filtrar, quando mais a gente conhece a palavra, mais firmados na rocha a gente está, mais a gente filtra essas coisas e elas não entram no nosso coração. Porque ouvir, a gente está suscetível, às vezes a gente está na rua, encontra alguém, a pessoa fala isso daí, mas se a gente estiver firme, isso não entra nos nossos ouvidos. O pastor fala muito aqui que a gente tem que ter 2 bolsos, né? Um é furado e outro fechadinho. Tem coisas que você vai colocar no bolso furado, ó. Colocou, vai cair pelo caminho. Você ouve, a pessoa não quer. Você fala a palavra, a pessoa não quer entender, ela só quer falar o argumento dela. Então tá bom, ó, coloca no bolso furado, tá bem. Agora tem coisas que a gente ouve e tem que guardar no bolso fechado mesmo, para que a gente guarde para a nossa vida. Então quando a gente chega na unidade de fé, quanto mais a gente está crescendo, mais a gente vai estar firmes, e menos a gente vai estar sendo abalado pelos ventos. Amém, querido? Glória a Deus. Porque as pessoas, elas têm um pensamento muito errado, e às vezes a gente está falando também de situações do nosso dia a dia em que a pessoa vem fazer, mas todo mundo faz isso aqui. Não precisa declarar isso aqui no imposto, não. Todo mundo faz, é normal. A polícia não vai pegar, não. As finanças não vão ver isso daí. Mas isso aqui no trabalho faz dessa forma aqui que o patrão não está vendo. São coisas erradas que quando a gente está ligado na palavra, a gente não vai cometer. Por quê? Porque a gente está andando em uma unidade de fé, a gente está andando seguindo os princípios da palavra. E no versículo 15 fala sobre crescer. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós juntos vamos crescendo. Andando juntos, para que em todo o corpo bem ajustado e consolidado com o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, cada um de nós, fazendo a nossa justa cooperação, nós vamos crescer. Fazendo a nossa justa cooperação, nós vamos fazer com que o reino avance. Fazendo a justa cooperação, a igreja vai crescer e crescer cada vez mais. Porque o próprio corpo é que faz com que efetua o próprio crescimento. O corpo, a gente diz aqui que ovelha que gera ovelha. Então as pessoas lá fora, elas veem a nossa vida, elas veem tem algo diferente na vida daquela pessoa lá. Eu vou ver o que é. E aí vem para nós e fala, o que tem na sua vida? Que você está sempre bem-humorado. Mesmo quando passa por às vezes, uma situação, você está feliz, você está alegre. Tudo vai bem na tua vida. Eu vejo que às vezes tu ganha o mesmo salário que eu e na tua vida não falta nada, e eu estou sempre aqui quebrado, mas você está sempre bem, está sempre... O que tem na sua vida? As pessoas, elas vão vir por conta do testemunho, muito mais às vezes do que pela palavra, porque às vezes a pessoa fala de Cristo, mas não vive nada. Aí fala assim, está falando de um amor, está falando de um Jesus Cristo, mas não vive isso daí? Eu não quero isso daí para mim. Se é bom só para falar, mas não está a viver. Mas agora, quando a gente vive, e aí quando a pessoa vem e a gente fala a verdade, ela fala, não, eu quero isso daí para a minha vida. Então, irmãos, a igreja, ela vai crescer. Irmãos, cada vez mais a gente está vendo pessoas chegando aqui na igreja. Irmãos, que a gente esteja pronto para amar essas pessoas. Que a gente esteja pronto, não para apontar o dedo, isso daí está errado, essa roupa não sei o quê, e não sei o que lá. Queridos, não, mas que a gente esteja pronto para amar, seja pronto para acolher. Porque quando a gente diz aqui
que é num abraço, é num aperto de mão, é num sorriso, que às vezes a pessoa vai se sentir acolhida, vai sentir o amor de Cristo através da nossa vida, irmão. Chegar na igreja, chegar você, porque há a recepção, mas se você estiver ali, cumprimente as pessoas também. Sabe, queridos, a gente sempre fala aqui para os visitantes, ei, você que nos visita, dê um abraço, para as pessoas, dê um abraço nos visitantes. E isso é por quê? Porque a gente quer que as pessoas se sintam acolhidas. Aqui é a igreja de Jesus Cristo. A placa é para as pessoas, às vezes, identificarem. Ah, esse aqui tem uma teologia assim, eles têm uma visão assim. Essa outra aqui tem outra visão. Mas, queridos, a igreja é de Cristo. Ele é a cabeça, a gente leu aqui, no versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, é Cristo. A igreja é dele. E nós estamos aqui para colaborar com ele, para que a gente faça a nossa parte. Porque, irmãos, Deus tem um chamado, Ele colocou um propósito na minha e na sua vida. E Ele quer ver se cumprir. Ele não criou ninguém aqui falando, esse aqui vai ser um crente mediano, vai só ficar ali aquecendo o banco, e não vai fazer nada, não vai servir em lugar nenhum. Esse é o chamado que eu tenho para a vida dele. Não, irmãos, Deus não criou isso para ninguém. Mas Ele colocou algo, que seja às vezes através do nosso trabalho. Muitas vezes Ele nos colocou num lugar, numa posição de trabalho para que a gente alcance as pessoas lá, ou que às vezes a gente tenha recurso para financiar cada vez mais os projetos dele. Sabe, irmãos, Ele tem um chamado, e às vezes você está pensando, mas eu não sei o que é, Deus nunca falou comigo. Queridos, isso não temos que ter ansiedade, que tem pessoas que andam ansiosos por conta disso. Está sempre, o que é? Mas sabe, queridos, que a gente tem que descansar em Deus e fazer segundo a sua vontade, segundo o que está escrito, segundo o que a palavra diz, servir com o nosso coração, aonde Ele nos chamou, que as coisas vão acontecer. Deus, Ele vai falar. Eu lembro que a partir do momento que eu descansei o meu coração, irmãos, as coisas se revelaram, Deus usou pessoas para falar aquilo que já estava no meu coração. E sabe, muitas vezes eu falava, mas Deus, é isso mesmo. E aí chegava alguém e falava no meu chamado, às vezes pessoas que nunca tinham me visto. E sabe, irmãos, o que eu fiz? Eu decidi aceitar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque não é soberba, irmão, não é soberba. Quando a gente crê na palavra, a gente aceita, isso é humildade perante Deus. Eu me rendo à vontade de Deus, isso é humildade. Soberba é querer falar assim, olha, não, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Jesus, Ele me salvou, mas agora deixa comigo que eu faça a minha vida. E aí a pessoa anda segundo a vontade dela. Mas não, queridos, nós não somos chamados para viver dessa forma, não. Somos chamados para viver uma vida para Cristo. Já não sou mais eu quem vive, ou seja, não é mais a minha vontade que prevalece. Não é mais se eu quero ir mudar para um outro país, ou quero ir para tal cidade, não é mais se eu quero, mas é o que Deus tem para mim. A gente fala isso, a gente veio para cá, para Portugal, a gente foi morar no Porto, e a gente gosta muito daquela cidade. Mas quando a gente sentiu algo para a gente vir aqui para Tondela, que diz, a gente não pensou duas vezes. Quando a gente sentiu do Espírito de estarmos aqui, irmãos, nós deixamos o Porto, viemos para cá servir a Deus, e a gente teve oportunidades muito boas de trabalho fora daqui, financeira, e olhava assim, outros países que a gente gostaria de estar, mas eu falava assim, amor, isso aqui eu não vou dar nem continuidade isso aqui, porque não é o momento, Deus não quer a gente nesse lugar. Sabe por quê, queridos? Não é porque a nossa vida agora ela deixou de ser o mais importante. O Alan, aquela minha vontade de talvez fazer algo, ela deixou de ser mais importante, mas viver para Cristo é o mais importante. E sabe, irmãos, eu não estou falando assim, estou aqui por obrigação. Não é isso, queridos. Eu sou muito feliz aqui. Sou muito feliz. O melhor lugar, a melhor cidade do mundo é onde eu estiver morando.
Aonde eu estou vai ser a melhor cidade do mundo, queridos. E sabe, irmãos, quando a gente está vivendo o chamado de Deus, a gente vê cada vez mais as coisas fluindo, porque a gente está no propósito. Eu não lembro se foi o André ou o Anderson que ministraram aqui numa das quartas-feiras e falaram que a prosperidade de Deus, ela é para cumprir o nosso propósito. Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida, e se a gente estiver alinhado com aquilo, tudo vai bem. Mesmo que tenha coisas, dificuldades que a gente vai ter, mas a gente já é mais do que vencedor, então a gente descansa no Senhor. Então não importa o que se levante na sua vida, você descansa, porque você já é mais do que vencedor. Amém, querido?